Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Bom, para quem não me conhece ainda, e tenho certeza que são muitos, porque o Jornada Cast ainda somos pequenininhos, mas temos espaço para grandes coisas. Eu sou o Fernando Parreiras e hoje eu vou bater um papo muito especial mesmo, muito especial. Tenho certeza que esse momento aqui é para que, sentado nessa cadeira amarela, a gente possa compartilhar experiências, compartilhar histórias, escutar testemunhos. E hoje eu vou bater um papo com um irmão mesmo, um irmão de fé. Muitas vezes a gente não precisa estar junto para estar perto, muitas vezes a gente não precisa de nascer nos mesmos anos ou nas mesmas gerações. Talvez a gente pode ter se conhecido só um mês atrás, mas existe uma conexão, existe uma hombridade, existe uma verdade por trás disso. Hoje eu vou até um papo com o irmão que intercede também, a gente intercede um pelos outros, né, orando, agradecendo, compartilhando os nossos percalços na nossa jornada, mas sempre com muita gratidão no coração. Tenho certeza que esse episódio não sai daí, vai ser engrandecedor para quem estiver assistindo. Bom, hoje eu vou bater um papo com o meu irmãozão enorme, mas tenho certeza que o coração dele é maior do que ele. Américo, seja bem-vindo, meu querido. Ei, Fernando, que bom a gente estar junto aqui nesse ambiente tão gostoso, de uma comunhão tão bacana. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, né? E Ele está permitindo a gente estar juntos aqui, batendo esse papo bacana que a gente firmou, né? No Senhor, Sim, uma conversa tão franca, tão singela, e eu aprove que hoje nós estivéssemos aqui batendo esse papo. tenho certeza que vai ser maravilhoso, meu querido. Obrigado por você estar aqui, a gente Eu que te bater esse papo. agradeço muito. Eu te perguntei mais cedo, falei, você tem um livro que eu escrevi e tudo, né? Tudo é feito na hora certa, no momento Uhum, certo, né? sim. A gente se encontra tanto, mas eu achei até que eu já tinha te entregue. Mas esse é um livro que eu escrevi há alguns anos, chamado Ser, que é parte do que a gente faz aqui, reflexões e práticas de seres comuns, Uhum. né? E que a gente permita curtir a nossa jornada por onde a gente passar. Isso é Ô, seu, eu vou deixar Fernando. com você de presente, coloque lá na sua estante. Isso, E vou essa ler. bolinha aqui, ela está se tornando também, vamos falar assim, né? Uma A palavra, dedicatória, que bacana. isso. Fiquei lisonjeado. E, e essa bolinha aqui, ela está ficando, vamos falar assim, famosa. Esse objetivo não é ela ser famosa, não. Ela tem um objetivo da gente entregar às pessoas que participam aqui. Muitos têm nervoso e aí ficam apertando, né? Tem um sentido A aí, terapia. é uma terapia por trás. Mas é um projeto que você também conhece, que é o Por Amor e por Sim, Vidas, que sim. tem as coisas aí por trás. Muito Tenho o bonito. enorme prazer de te entregar Muito essa. obrigado, Fernando. Tenho certeza que você vai compartilhar com a pequena na Ah, hora que com ela vê lá. certeza. Ela vai amar essa bolinha e ela vai se divertir muito com essa bola. Nós vamos, hein? É muito expressivo, é muito significativo para mim, viu? Obrigado, meu irmão. Meu queridão, vamos começar? E eu faço uma pergunta para todos aqui, que é assim, né? Quem é esse ser que está aqui sentado junto comigo? É. É Américo Gualberto da Cruz Neto. É filho de José e Maria. Legal. Meu pai José Edivaldo, minha mãe Maria das Dores. Esse nome é originário do meu avô, o pai do José Edivaldo. Ele era o Américo Gualberto da Cruz. E dentre os netos eu fui contemplado com o nome do meu avô. Ficou Américo Gualberto da Cruz Neto. E, e a gente veio, né, num lar de um profundo carinho, um profundo respeito. Eu me lembro que quando eu era bem pequeno, a gente dormia, obviamente, e o meu pai saía com a minha mãe. E eles iam para alguns restaurantes ali na região da Pampulha, que eu nasci ali no bairro Planalto. Planalto. Sim.
na rua Henrique Horta, ali atrás do que é hoje um shopping. E eles saíam à noite, iam se divertir e voltavam muito tarde. E na época tinha aquela coisa deles trazerem o restinho da festa, que era o frango assado, era o famoso frango assado que tinha ali na Pedro I. El Rancho, né? Tinha aquele restaurante, aquela boate. E eles punham frango na boca da gente, você acredita? Acordava a gente de madrugada. Para poder alimentar com frango do É, El Rancho. do El Rancho. E a gente, puxa, era gostoso. E o que eu me recordo com muito preciosismo era a forma gentil, bacana que meu pai tratava minha mãe. Era uma relação muito bacana. Eu nunca vi eles discutindo, nunca vi numa situação que depusesse contra, né? E desse matrimônio vieram Antônio Carlos, Américo, veio o Amaury Flávio e o Ângelo Ricardo. 4 homens. 4 homens, sim. E o meu pai e a minha mãe, eles eram muito afim de ter uma menina. E veio o Antônio, veio o Américo e não vinha a menina, né? Não vinha a Ana, todo mundo com A, né? Todo mundo Não vinha brincando aqui. a minha. E aí a gente ficou com aquele sentimento de que estava faltando uma menina, né? E depois eu avancei na minha vida, evoluí e tenho hoje 4 filhas. Nossa, se ele tivesse por aí, Imagina a ele festa. ia ficar muito desorientado, porque ele babava nas minhas primas e ficava naquela onda toda. E eu acabei pegando esse feeling de menina, e eu literalmente eu sou muito pai de menina, sabe? Eu não pensava nunca, no melhor dos meus mundos, ter um filho. Eu gostaria muito de ter filhas. E vieram todas elas e estão aí lindas, maravilhosas, meninas abençoadíssimas. E os filhos que eu não tive, eu agora estou recebendo como genros, né? Sim, sim. Como genros. Então eu estou tendo agora o privilégio de ter os filhos que estão chegando e agregando, né, a essa comunhão tão gostosa De família, de né? família. De família. É Exatamente. legal demais. Eu não sabia que você era mineiro. A gente já conversou tanto, mas eu falei, será que ele veio de uma outra cidade, de interior e tudo? Não, né? Mas, como diz, Belzontino, né? Belzontino, Belzontino, comedor de pão de queijo. o tempo todo. Bom, um homem também cristão, de muita fé, aprendo muito com você. A gente, é, é sempre bom a gente andar com irmãos que guardam nossas costas, né? Então Amém. isso é maravilhoso, porque quando a gente descobre isso, a gente vê que realmente andar sozinho se torna presa fácil, Verdade. né? E assim conheci o Américo no Legendário, que também é um legendário, Sim, né? É uma pessoa que somos serve muito. legendários. É uma experiência muito legal. O Legendários ele veio para agregar valores assim importantíssimos e eu tenho aprendido muito com os Legendários. Cada montanha que a gente vai para servir, para acompanhar toda aquela dinâmica linda, toda aquela consagração, aquela preparação plena, eu tenho aprendido muito. E o interessante, sabe, Fernando, é que a gente tem uma data de validade, né? A sociedade, ela imputa esses valores, né? Então, tipo, eu encerrei uma carreira profissional, então subentende-se que já está tudo certo, que agora você só, ó minha alma, folga Aposenta. e aposenta, mas comigo realmente não foi assim. Então eu tenho, mesmo depois de ter encerrado um ciclo, né, de uma carreira tão gloriosa, tão maravilhosa, hoje eu continuo no circuito, na pista, trabalhando,
produzindo, gerando um produto e, consequentemente, também tendo a proporção de um crescimento. E o Legendários foi isso também que veio e agregou muito, tem agregado muito. A cada montanha a gente aprende bastante e vai se aperfeiçoando em Cristo. Sim. Cada vez que a gente sobe é uma experiência nova, né? Muito nova. Para quem estiver assistindo, a gente está num momento de muitas críticas, né? Porque somos pessoas e somos seres humanos, todo mundo critica para todo lado. Mas não fica olhando para as críticas, não. E nem para os spoilers. Porque hoje todo mundo fala, fulano teve spoiler e tal. Eu sou da opinião que você pode hoje sentar com uma pessoa e explicar para ela tudo que é o normal da montanha. Igual tem um monte de gente contando para todo lado. Isso. Mas lá Deus tem uma experiência separada para cada um. Experiência somos nós, que já subimos algumas vezes, e a gente sabe de tudo, a gente sabe do cronograma, vamos dizer assim, e a gente sobe naquela expectativa de, pai, o que o senhor tem para falar conosco aqui nessa montanha, né? E tenho certeza que você tem vivido experiências gigantes assim, Américo, e tem alguma assim que te marca? No Legendário, já já a gente entra na sua profissão que é tão nobre, mas no Legendário você tem alguma coisa assim que você fala, cara, me marcou. O Legendários é um movimento que ele é pleno do coração de Deus, muito pleno. E o que eu posso te dizer assim, Fernando, é de que teve uma situação que a gente tem a recepção, não é, do público que vai participar, e eu percebi lá no ínterim, no movimento, um moço que muito se rotulou como ateu. E tá tudo bem, tá tudo certo. Porque não é sobre isso, né? Não é sobre isso. E o ateu, ele tem uma peculiaridade, porque o moço do centro espírita bate no ateu, o católico bate no ateu, o evangélico, o batista, o metodista, todo mundo bate nesse cara. Todo mundo. Porque ninguém gosta de uma pessoa que não crê em Deus. Independente de que seja uma forma correta ou não, ou mais adequada ou não, mas ninguém gosta de uma pessoa que se autodenomina muito suficiente. E aí acontece toda essa apologia numa quinta-feira, né? E quando é na quarta-feira da semana seguinte, esse moço está inserido no contexto de uma célula e está orando, velho. Uau! Foi ateu durante 40 anos, nem sei a idade dele, mas em 4 o Espírito Santo transformou. Fernando, é um absurdo essa situação, porque é muito potente isso, sabe? E o tanto que Deus move, e move muito na gente, porque a montanha não é só para os novos, Pra gente. para nós, é geral, entendeu? E eu vejo nisso um resgate mesmo, porque o homem ficou legado a legislações, a costumes, a todo esse formato social que busca um empoderamento, não é? Não do homem. Então, o homem está ficando fadado a um escanteio, a um cantinho ali que, né? E então, assim, é muito legal. Esse movimento é muito bacana. O homem está perdendo o sacerdócio, né? Ele está perdendo o sacerdócio. Perde o sacerdócio, ele é colocado de lado e o problema que eu vejo é que muitos aceitam estar naquela posição, né? Exatamente. Porque ser um sacerdote também não é fácil, é luta todos os dias. Todos os dias. Mas nascemos para guerrear, né? Antes de até o animal macho, ele nasce para isso também, né? Para
caça, para enfim, para toda Uhum. essa parte aí do cuidado. E eu creio que o Legendários ele é sim um instrumento muito de Deus e que proporciona isso, assim, a gente fazer uma autorreflexão do nosso ser, né? Somos um ser em construção o tempo O inteiro, tempo todo. a gente não está pronto, a gente não está moldado, somos perecíveis e creio que a gente morre ainda sem nos, entre aspas, quem estiver Uhum. assistindo aí, nos completar. A gente É, só vai nos completar quando a gente chegar lá, verdade. né, nos pés do nosso Pai. Mas eu vejo que realmente, assim, o homem pode até chegar no Legendários com a posição de sacerdócio já, ou não, igual a gente está comentando aqui, mas ele resgata muita coisa, ele revive muita Uhum. coisa, né? Ele se quebranta de uma maneira muito especial. Fora as experiências espirituais que nós temos muitas, né, Verdade. ali na montanha, enfim, e a gente não vai dar mais spoiler para quem estiver assistindo aí, Tá bom. mas não deixem de subir a montanha, né, Américo? Venham para a montanha, Que né? é a montanha da vida também, né? O tempo inteiro. Ela continua, né? Lá é um momento de se fortalecer, de definições profundas, e aí a gente traz essa experiência toda para a verdadeira montanha, que é o nosso dia a dia, onde que a gente enfrenta aí os desafios, as pelejas, e sabedores que em Cristo já somos mais do que vencedores. Isso é muito bom, Amém. né? Ó, só estamos começando, a gente já falou um pouquinho aqui de Legendários, mas por que eu comecei por Legendários, né? O Américo desse tamanhozão todo, eu conheci num lugar, vamos dizer assim, improvável, e depois fui descobrindo coisas dele ligado ao que ele faz no Legendários. Por trás ali tem um bombeiro, eu nem falo um ex-bombeiro, um bombeiro aposentado, ele ainda é um grande bombeiro, é uma pessoa que salva muitas vidas e é muito usado na montanha para isso, né? Depois a gente comenta aqui que o primeiro passo é orar, enfim, Uhum. né? Mas você é muito abençoado por isso. Mas eu conheci o Américo num lugar que eu ia para academia, voltava e todo dia via ali Verdade. ele numa esquina, eu orando para as pessoas. Esse projeto seu não morreu e não vai morrer, Não, que é o pit stop da oração. É foi muito louco isso, né, Américo? Quando muito eu paro louco, para poder muito pensar, louco. cara. Foi assim, um absurdo. É, eu estava muito interessado de servir ao Senhor de uma maneira melhor. É, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, né? Eu conheci a Deus quando eu tinha aí uns meus 6, 7 anos. Né? Meus pais não eram cristãos, mas a minha avó era uma intercessora. Ela, vovó Alvina, ela era integrante da igreja do pastor Jorge Linhares, a Getsemane, onde eu vivi e acompanhei a minha avó numa que era a congregação com telha de amianto, na Sebastião de Brito. Uau. Então ali tinha um pequeno número de irmãos. Sabe aqueles banquinhos de madeira compridinho que Aham, a lateralzinha dele parece aquelas bandeirinhas de festa junina, tipo aham, isso, aham. com chão de vermelhão. E a minha avó era essa pessoa, né, que ela vivia ali na igreja e ela não fechava o portão da casa dela. Ela morava na avenida principal, na Isabel Bueno, e o portão sempre aberto e a porta da casa também. Então, assim, a casa dela estava disponível para oração 24 horas. E eu gostava muito da minha avó. E comecei ali, né, dar os primeiros passos. Então ela falava, Mequinho, vamos orar. Aí eu ia ajoelhar com ela na cama dela, ali no pezinho da cama. E ela era analfabeta, ela não sabia ler. Aí ela abria a Bíblia
e apontava, falou, ó, lê esse pedacinho, esse aqui e esse trechinho aqui também. Aí eu lia para ela. Na hora que eu lia, essa palavra tocava profundamente no meu coração, ela criava vida. Uau. E aí ela fala, então vamos orar. Então na hora que a gente ia orar, eu sentia o poder de Deus em mim. Foi assim que eu fui para Deus, bem novinho, com 6 anos de idade. E ali eu fui evoluindo, fui crescendo, não é? A minha infância na Igreja Batista, a participação ali ativa, um pedacinho de embaixadores do rei, união de adolescente, e fui crescendo e fui evoluindo. E essa coisa do pit stop, ela veio numa época, porque, sabe, Fernando, a gente acaba assumindo uma autossuficiência na fé, sabia? A gente acaba assumindo essa autossuficiência. E, e você acaba cedendo a costumes, a formatos, a maneiras, e a coisa vai entrando assim numa conformidade, Na liturgia, podemos fazer assim, né? numa liturgia, sim, perfeitamente. E você acaba perdendo o sentido da fé. Então, de uns 12 anos para cá, eu comecei a buscar mesmo alguma coisa, né, de santificação, de pureza, de... Então, lá na igreja, acabava culto, então a gente ia para casa de alguém, não, vamos lá, churrasco, caldo, pá. E então, de vez em quando, você escutava, falou, olha, a gente não bebe, não fuma, mas a gente come, que é uma beleza. Crente come, né? Ô, Fernando, isso me incomodava. Mas eu comia muito também, entendeu? Você fazia jus. Eu estava ali participando ativamente. Mas eu pensava, gente, isso não está certo. E aí eu tomei uma decisão de realmente baixar minha bola com relação a isso. Fernando, quando eu decidi por frear o ímpeto da glutonaria, porque você é glutão, cara. É um dos 7 Você é pecados glutão. capitais, né? Né? Mas tem uma apologia ou uma régua que, tipo, o pecado daquele é muito grave, mas o meu tá tranquilo, entendeu? Porque ele não agride. Tem uma régua ali de Ele medida. tem uma régua, entendeu? Ele não agride tanto, é uma coisa que acontece velada, então tá tudo certo. E não tem nada certo. Então, quando eu entrei nesse projeto, imediatamente após eu fui liberto da pornografia. Uau! Foi uma coisa que você acaba recebendo uma mensagem no seu WhatsApp, e ali é o grupo de amigos, e é tudo gente boa, é uma amizade legal, e olha aí para você ver. Cara, isso é muito sério. A gente vai adotando postura é um anestesiamento, e isso começou a fazer todo sentido na minha vida. Falei, nossa, e desse tempo para cá eu comecei a marchar na intenção de me purificar com Deus e trazer um novo significado para a minha vida espiritual. Ô, América, isso é tão bacana quando você estava comentando aí. Pornografia, estatisticamente, eu não sei ao certo, mas o número é grande, 80% dos homens, é um negócio assim, né? A pornografia, ela literalmente não está só no ato da prostituição, a pornografia está no olhar, No no que você olhar, tem, uma série de coisas. Mas eu vejo que a maior característica, acho que hoje, do homem, principalmente nos grupos de WhatsApp, é uma falta de posicionamento, que é difícil na vida.
a gente se posicionar, a gente falar não, Uhum. a gente ser o careta, né? A gente não anda só no meio cristão. Até porque Jesus não veio para isso, ele veio para todos, né? E a gente, como se diz, representantes do reino, não vamos fazer isso. Mas quando eu observo que a gente falta como homem posicionamento mesmo, de falar assim, eu sou careta, olha galera, grupo de WhatsApp muito legal, muito bacana, mas obrigado, porque isso daqui não me pertence mais. Uhum. É uma maneira que eu vejo hoje de resgate do homem mesmo, do posicionamento e da identidade. Quem eu sou? Uhum. Onde que eu convivo? De que forma que eu convivo? Exato. Você vê assim também, Américo, assim, essa... Vejo e hoje, nossa, Fernanda, minha vida hoje deu uma decolada, cara. E eu vou te falar, tudo vai abranger, vai pairar ali no campo da decisão. Você vai ter o momento de fazer a sua escolha. Se posicionar. Se posicionar. E a época, meu Deus, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha do homem que, dentro do evangelho, eu me tornei. Eu era muito mentiroso. Fernando, eu mentia em coisa que não tinha necessidade, mas você tem que prevalecer aquele vício. Gente, isso é demônio. A luta contra a carne o tempo inteiro, né? Você está entendendo? O ego. Então, assim, era um absurdo e eu não tinha controle dessas coisas. Eu não tinha. E aí eu vim me aperfeiçoando, eu vim buscando a Deus. Foi uma caminhada que não cessou. Eu ainda estou nesse trajeto, não é? Não terminou nada, não tem nada pronto. Mas aquele ambiente comum que eu frequentava, eu já não estou mais lá. E a porta é estreita, você passou por ela aos 6 anos de idade, vamos falar assim. Sim, sim. O caminho é longo, Uhum. passaram praticamente aí mais de 30, quase 40 anos de percalços, né? Fazer uma conta matemática cronológica aqui. Isso. Então isso é para... A sua mensagem é para mim, para quem estiver assistindo, de assim, não existe caminho fácil. A luta contra a carne, ela é diária. A Diário. necessidade do posicionamento é diário. É por isso que quando a gente olha a misericórdia de Deus, é porque ela é boa, perfeita e agradável devido à vontade dele, porque ele é misericordioso com a gente. Sim. A gente é um ser errante andando por esse mundo doidão, né? Doidão. E essa época que a gente se conheceu, eu queria muito fazer algo novo, não é? Eu tinha atendido a uma orientação de Deus nesse período de restauração que eu vivia no interior. E eu gostava de moto, e eu ia para o meu trabalho de moto, e eu ia ali feliz, né? Ó, dia lindo, ó, que montanha linda. Ó, o tucano passava voando, ô tucano, bom dia. Aí eu tô passando um certo ponto da estrada e o Senhor falou comigo, olha lá a cadeia. Eu falei, ô cadeia, bom dia. Ele falou assim, bom dia? Aí eu dei uma travada, né? Ele falou assim, eu quero você lá. E eu falei, nossa, eu vou. E teve um dia que eu fui lá na cadeia. Fui lá nessa cadeia e eu falei, eu vou colocar à prova se realmente foi Deus que estava falando comigo. Eu cheguei lá e embiquei o portão da cadeia. Nossa! Foi a mesma coisa de jogar um taco de pau num vespeiro, numa colmeia. Abri os escotilhos, cano de arma e o que foi? Pá, aquela confusão. Eu falei, eu queria falar com o diretor.
Mas você é advogado? Você falou, não, não, eu só quero conversar com o diretor. Não falei nada, não. Não me identifiquei, nada. Aí o pessoal me passou no detector de metais e tal. E aí eu esperei um pouco e eles falaram assim, não, vamos lá que nós vamos te levar no diretor. Mas foram 4 agentes, uma escolta assim, eu falei, eita, que eu tô ficando importante, né? E aí eu cheguei lá, o diretor estava sentado mesmo, na postura dele lá. E então eu dei bom dia, tal. Ele falou, bom dia. Pois não, o que que eu posso te ajudar? Eu falei, então, eu estava passando ali na estrada e eu estava dando bom dia para todo mundo, dei bom dia aqui para a cadeia. E o meu Deus falou comigo que me queria aqui anunciando o evangelho. Aí o diretor fez assim, ó, falou, pessoal, pode sair. Aí os caras, não, doutor, não, não pode sair, por favor. Aí eu continuei, né, na posição que eu estava e falou, vamos à regra de civilidade, senta, por favor. Aí eu sentei. Ele falou assim, a paz do Senhor. Olha, meu irmão, já tem 3 anos que eu estou buscando uma parceria com alguma igreja aqui da localidade e ninguém me apoiou. Você é a minha resposta das orações. Uau! Mas quando esse homem falou isso, eu falei, gente, Deus fala comigo de verdade. Tá aí a prova que você pediu para ele. Tá aí a prova. Porque Deus é um Deus tão bom que ele nos permite Tão fazer bom. isso para poder falar assim: eis que estou aqui, meu filho. Foi. E eu fiquei muito impactado e eu falei, então nós vamos fazer o trabalho. Ele falou, quer começar agora? Eu falei, não, calma. Aí também já. E nessa toada, eu fiquei frequentando essa cadeia durante 1 ano e meio. Uau! Então tinha a ciranda da morte e parou com tudo, Fernando. Meu Deus! Parou. Parou tudo. E eu tive muita experiência lá, meu Deus. Agora eu, retomando essa lembrança, eu vejo o quanto que Deus é maravilhoso. E aconteceram coisas maravilhosas lá naquele lugar. Você tem uma experiência assim que você. Eu sei que tem várias, né? Mas assim, que você. Eu lembro de um moço que ele era muito traficante. Muito traficante é bom, né? E ele estava, na verdade, é assim, aquilo ali é um lugar muito difícil, muito difícil. É um inferno na Terra. É. E, e o detento, ele não tá feliz lá. Ele não tá. E eu tive um dia que eu estava orando numa cadeia, que é o pessoal mais pesado, porque tem essas separações, né? Eles não colocam todo mundo junto, assim, alhures, não. É, tem as separações. E esse pessoal mais do cantinho lá é uma trave, né? O formato ali das celas. E aí eu ia lá no mais tranquilo para chegar no mais pesado, que era na outra trave, lá na ponta. E nessa cela era muito bruto. Eu chegava na beira da cela mesmo, falava, boa tarde, tudo bem? Vocês querem ouvir a palavra do Senhor? Aí, ô pastor, e tal, que é a coisa. Mas eles tinham uma televisãozinha no cantinho aqui, assim, ó. E eles com a televisão ligada. E aí eu ficava olhando para eles e eu olhando para a TV. Aí eles, ó, gente, o homem quer que desliga a TV aí. Mas tínhamos muito, assim, muito terríveis. E aí, esse dia, eles ficaram, assim, muito uriçados, muito agitados. E, e eu falei para eles, olha, eu ainda não sei nem por que eu continuo vindo aqui. Porque se eu chegar aqui e falar, Jesus te ama e ele quer te salvar, tá tudo certo. Mas se eu falar aqui para vocês, falar, olha,
Eu estou aqui falando em nome de Satanás. E eu vou liberar uma possibilidade de um alvará de soltura para você ir embora. Vocês vão pular nessa mensagem. Porque vocês não estão querendo nada com Deus. Vocês estão querendo é um alvará de soltura. E eu falei isso muito indignado. E eu me remeto, né, a essas passagens da Bíblia onde que Cristo se indignou pela a disposição mental e espiritual das pessoas no templo, não é? Enfim. E aí eles ficaram meio assim, nossa, Fernando, o demônio pegou um rapaz lá que tinha uma tatuagem de um palhaço aqui na frente, uma caveira aqui no peito. O demônio pegou esse moço e ele começou a bater em todo mundo. E começou e fazendo uns grunhidos, uns barulhos de o pessoal da carceragem me trancou. Eles me trancaram no corredor e foram lá para outra ponta. Eu falei, gente, e eu aqui? Cara, eu falei, tá tudo certo, né? Anjos, É, vocês estão aí, é, né? Espada em punho. exato. E aí esse cara começou a quebrar tudo lá na cela. E aí esses caras começaram a passar um aperto. E eu em pé. E aí eles falaram assim, ô pastor, pelo amor de Deus, ajuda a gente aqui que nós vamos morrer todo mundo. E eu olhando aquilo, eu falei, não, eu não vou falar nada, eu quero ver até onde que isso vai. E eles começaram a entrar realmente num pânico. Você vê que a temperatura vai aumentando, entendeu? A força aumenta, né? A força. De quem tá. E aí eu repreendi e ali cessou. E aí esses caras foram tomados de um temor absoluto. E passou, na outra semana, eu fui lá de novo, e eles iam receber uma saída, né, que eles falam. Tem lá uma situação que o cara pode sair para poder visitar um parente, não sei. E nesse dia, esse que foi o moço que manifestou o demônio, ele falou assim, eu vou sair, pastor. Glória a Deus, eu vou sair. Eu falei, você não vai não. Não vai não. Não vai não que o Senhor não vai com você. Eu entreguei essa palavra para ele. E quando foi na outra semana, eu voltei lá e ele não estava lá. Eu falei, cadê o moço? Ele falou assim, então, ele tomou 5 tiros. E ele está tetraplégico. Eu falei, mas ele está vivo ainda? Tá. Eu falei, não, então tá bom. 5 tiros, né? Tá vivo, tá bom, mãe. Tá tetraplégico. Eu falei, tá tetraplégico, mas ele tá vivo, então ainda há esperança. Enquanto a gente tiver um fôlego de vida, há uma esperança. E esse foi um episódio que marcou muito, porque praticamente todos aqueles moços daquela cela se converteram. Assim, originalmente mesmo. Eu vi a evolução. Sim. E eu encerrei esse trabalho porque eu estava retornando a Belo Horizonte, né? E nesse ínterim, né, ao longo desse tempo, foi onde que surgiu aquele chamado que o Senhor me concedeu, que é o pit stop da oração. O Senhor me deu mesmo aquela visão, falou, olha, você vai ficar ali naquele ambiente, você vai montar um ponto de referência, um algo, e você vai ficar ali orando pelas pessoas que passarem. Eu falei, ó, mas é muito sem nexo isso. Mas eu estudei uma arte, coloquei tipo uma taça, né?
aquela bandeira do grid, né? Ali do Champions. Do pit stop mesmo, né? Que você tem que ter Fórmula aquela 1, bandeira quadriculada. quadriculada e coloquei esse banner e ficava ali orando. Eu achei interessante que no primeiro e segundo dia o diabo foi lá pessoalmente. Falou assim: nossa, que vexame que você tá nele aí. Nossa, que vergonha. Você é desse tamanho, com essa bandeirinha Na esquina. na esquina, orando. Ah, isso não é vida, não. E eu realmente fiquei intimidado. Desiste disso, isso não te dá Desiste. futuro nenhum. Aqui, guarda essa bandeirinha, joga isso dentro do Você tá carro, vai perdendo 2 embora. horas do seu dia. Foi. Mas aí no outro momento eu falei: peraí, se ele está incomodado, É porque tem tesouro na casa, né? Ele não ataca a casa vazia. não ataca. E aí eu perseverei. No outro dia, eu tô lá orando, não tinha parado ninguém, não tinha acontecido nada. Aí o Senhor falou comigo assim: estende a mão. Eu falei: nossa. Porque eu, tipo, em pé aqui ainda estava passando meio batido, né? Ô Fernando, se você não se posiciona diante de Deus, você não vê a glória dele resplandecer. Amém. E aí, quando eu estendi a mão, ali foi como se abrisse um portal, porque imediatamente começaram a parar carros. Falei: você está orando aí? Falei: tô. Você pode orar por mim? Claro. E aí começou. Uau. Nesse dia começou. Então ali a gente orou por pessoas com câncer e depois a pessoa voltou e falou que estava tudo certo. Maravilha. No prédio que eu morava, o moço sempre passava lá para orar pela esposa, porque eles estavam separados. E depois eu vi os dois passando lindos, maravilhosos. Ah, é bonito, né? Então, assim, Fernando, tanto que eu vi de mover de Deus. No tempo que eu fiquei lá, que foi em torno de uns 6 a 7 meses. Todo dia eu ia de 8 às 11 da manhã e permanecia nessa oração. Então, tinha ocasião que eu já estava mais integrado com o reino, então esse dia abriu assim o céu e eu vi um mover absurdo espiritual nos ares espirituais. Os demônios, eles estão no céu, né? No segundo céu. Sim. Então eles estão ali naquela movimentação. Os principados ali, Exatamente. E eles estão ali para poder ver se bloqueia o que vem dos altos primeiro, céus. né? Do nosso Pai. Exatamente, para poder ver se faz. Exatamente. Eles ficam no caminho, não é? Eles ficam no caminho. Então, assim, tem pessoas que não precisam nem dos demônios para bloquear, porque a própria ação já descredencia de observar e perceber a glória de Deus. Falta de posicionamento. A falta de posicionamento, falando, né? Jesus mesmo falava: você quer ser curado? Ele pediu para você a nossa atitude. Entendeu? Né? O nosso posicionamento. Exato. Deus promoveu tudo para você no pit stop da oração. Bastou um negócio talvez pequeno, mas para que Deus não tem pequeno ou grande. Estende a mão. Exatamente. Estende a mão e confia. Eu fui entender isso, Fernando, foi depois, quando eu fui meditar na situação em que Moisés estava ali com o povo guerreando, e quando ele estendia as mãos, o exército prevalecia. E quando ele baixava pela fadiga, o exército começava a sucumbir. E aí Arão, né, um de um lado do outro, para sustentar a mão do homem estendida, porque há poder. Ali era um ambiente de manifestação do poder de Deus. E aí você vê que essa passagem é muito interessante, porque Deus permite que vários participem do processo, gera dependência, né? Quer manter a mão, o braço erguido? Arão estava lá.
irmandade, companheirismo, né? Os sustentando. dois, ali, o sustento mesmo, é maravilhoso isso, maravilhoso. E essa história é muito legal porque eu creio que o Cristiano Gonzaga já teve aqui, né? O Cris Uhum, também tem um trabalho, promotor do Ministério Público, tem um trabalho muito legal nas cadeias e tudo, uhum. levando o evangelho. E a palavra diz, né? Para poder ir para os órfãos, enfim, para as viúvas, para Sim, os necessitados, para os estrangeiros, né? E a gente tem que ir fazendo isso ao longo da nossa vida. Agora, por trás aí, meu irmão, tem um bombeiro aí que tem uma história maravilhosa de trazer praticamente o SAMU para cá, né? foi bacana isso. É, então, eu estava na igreja, é, eu sempre gostei muito do futebol, né? E eu idealizava uma carreira como jogador de futebol. Que legal. Foi. Eu era muito bom de bola. Joguei nas categorias de base do Cruzeiro, do Atlético, e fui crescendo dentro da igreja, com aquela relação bacana com os irmãos ali, jogando meu futebol e crendo que eu ia ser um jogador de ponta, né? E teve um dia que eu fui para um congresso, eu era presidente da União de Adolescentes. Então nós tínhamos o congresso, né, da igreja, que era a região metropolitana, então iam todas as igrejas e agrupavam, então vinha um pregador bacana. E nesse dia, o pregador falou assim, falou, olha, certa vez, um garoto dentro da sua própria casa, ele viu ali aquele pote com aquele tanto de bolinha colorida, e ele, no ímpeto de pegar essas bolinhas, ele enfiou a mão dentro do pote. E encheu a mão, mas na hora que ele foi tirar a mãozinha, não saía. Isso é a pregação do pastor, você acredita? E aí a criança entrou em desespero e começou a chorar. O pai veio assustado, falou, opa, o que está acontecendo, meu filho, né? Aí quando ele viu, ele até achou engraçado aquilo, mas chegou perto e falou, ô meu filho, o que foi? Falou, papai, eu tô com a mão presa. Ele falou, não, não está presa. Abre a mão. Foi. Na hora que esse pastor falou essa palavra, abre a mão, nossa, foi doído demais. Porque ali eu vi a possibilidade da minha carreira futebolística e eu achava ótimo. Eu, nossa, gostava, ia ver treinos e aquela coisa toda, muito intensa. Eu vi tudo sair da minha vida. Não que a carreira não seja bacana, porque nós temos excelentes jogadores. Na minha época tinha o início do Atletas de Cristo, né? Um trabalho fantástico que o nosso goleiro João de Deus. Nossa, eu cheguei aí nessas reuniões, eu era novo, mas eu via. Então, assim, muitos jogadores que fazem um trabalho fantástico. Mas não era para mim, não é? E ali eu entendi que não era o futebol na minha vida. E eu tinha vivido todo o tempo, né, nessa expectativa e fiquei um pouco perdido. Falei, nossa, o que que eu vou fazer agora? Porque eu só sei pensar em futebol. Então teve um irmão muito querido e os irmãos da igreja se interessavam pelos os jovens, pelos adolescentes, né? E ele falou, Marquinhos, deixa eu te falar, por que que você não entra para a aeronáutica? Ele era da aeronáutica, né? Falei assim, é? Ele falou, não, vamos lá um dia comigo na base da Pampulha para você conhecer. E eu fui. Olha, tem casa aqui, tem vila militar, e você pode morar numa vila com a sua esposa, com seus filhos. Eu falei, nossa, que legal. Eu achei muito interessante isso. E ele começou a me nutrir de livros para estudar, um concurso para governo federal, né? Abrange o Brasil todo. Mas eu, na minha fé, eu fui estudar aquela coisa toda. E
Fui fazer o concurso e, obviamente, que eu não passei. Gente, não tem mágica. Vai passar. Não vai, porque né, no Rio de Janeiro tem um curso que o cara vive dentro do cursinho Sim, para poder para passar. passar. Então não é assim que você fala que você vai passar. Não é estudar simplesmente. Você ora 2 minutos e fala, ó papai, ó, tá tudo certo? Não tem nada certo. Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, teve que bater um papo com quantos lá para poder entender tudo, Você né? entendeu? Cara, não é assim que funciona, não é no campo da minha ideia que eu acho que eu tenho que ser e não vai. E aí eu entrei num parafuso, falei, nossa, eu não vou conseguir nada, porque não estou dando certo. E eu já era muito ligado nessa coisa de prover, de gerar, né, de conquistar, eu já tinha essas ideias. E aí teve um outro irmão, Eustácio Ferreira de Araújo. Ele era um tenente-coronel do bombeiro. E ele era lá da igreja. Aí um dia ele chegou em mim e falou, Marquinhos, eu tô vendo você aí chateado. Aqui, por que você não entra pro bombeiro? Eu falei assim, bombeiro? Ha, rapaz, na década de 80, polícia era muito brava. A polícia militar. Eu nunca tive problema com eles, graças a Deus, mas eu via o rastro que eles deixavam, né? Eu falei com ele, falei, ah, não, polícia é muito violenta, não vou querer não. Ele falou, não, não, bombeiro salva a vida. Eu falei, o quê? Ele falou, salva a vida. Nossa, Fernando, a mesma força com que eu larguei o futebol no dia da bolinha lá que o menino... Foi o dia que eu Se agarrou. agarrei. E ele falou, ó, e vai lá no quartel que tá a inscrição aberta. Rapaz, fui lá fazer a inscrição. E era a década de 80, meu Deus, quem viveu década de 80 sabe, sabe das coisas. Que não tinha tecnologia, não tinha nada. O que você é? Você é office boy. Você tem datilografia É, em 10 horas. e canela, porque você vai ter que andar muito Porque para anda poder entregar muito. tudo. Cara, eu fui office boy. Eu fui office boy. E eu andava muito porque o dinheiro do circular que eles davam, E eu economizava para poder almoçar, para fazer um lanche. Então eu andava, eu era muito fininho, eu era uma tripinha mesmo. E eu lembro de tudo, falei, gente, que loucura. E aí eu fui lá, fiz a inscrição e chegou o dia da prova e tal, eu fui lá fazer. Aí na hora que vai fazer a prova, aí tá assim, ligue. Aí tinha um jacarezinho, um hipopótamo, um elefante, e tava escrito, elefante, mentira, né? aqui, teste psicotécnico. Não era isso, não. Não, era mais difícil um pouquinho. E aí eu fiz, cara, a prova e deu fraude. Nó, deu fraude. Então, em 87 eu fiz essa prova, deu fraude. Aí teve que esperar a outra chamada, a reconfiguração do concurso. Então foram quase 2 anos lutando para você. Aí a segunda prova eu passei, obviamente, e a gente não entende os desígnios de Deus, porque eu estava estudando difícil, mas não era para lá, era para cá mesmo, entendeu? Olha que incrível isso, né? Como é que ele prepara, né? Como é que Tudo. ele prepara tudo? Prepara, inclusive, a nossa ansiedade e aflição. Uhum, Você tinha deixado um sonho para trás. foi. Deixa eu te curar disso primeiro Deixa eu para te te dar outro, sarar, né? pra você poder ficar bem. E aí, o que que aconteceu? Eu passei, fui para. Eram 5.400 candidatos para 40 vagas. Meu Deus, eu falei, gente, cara, tinha punha aquele monte de homem pelado, falei, aqui, ó, vira, essa cicatriz. Ah, porque eu tava andando de bicicleta, fora, tá liberado, tá embora. Nossa, cara, eles escolheram só mesmo o pessoal, e foi aquela loucura, e eu consegui incluir, incorporei,
no ano de 89, e, e começaram os desafios. Porque eu tinha um cabelo bonito, grandão, eu tinha vindo de uma experiência em loja de roupa, né? Nessa época era a loja da Bloods. A Bloods tinha Elos, tinha. Multimarca só Era das top, muito, era né? só top. E eu era um bom vendedor, bem sucedido, e um cabelo bonito, escovadão. Chega lá, os caras falam: ó, você aí, grandão, você pode passar a máquina, que a apresentação é amanhã. Aí eu fiz o Príncipe Danilo. Só que o cara que cortava meu cabelo no bairro sabia que era corte militar. Rapou tudo e deixou uma pituca aqui na testa. Rapaz. Você chegou lá com a pituca. Não, e eu já arrumei uma confusão, porque no dia que eu cheguei, tinha lá um aspirante que depois veio a ser um grande amigo, e ele era muito legal, ele era muito pilhado. E ele estava fazendo um curso específico, né, para bombeiro, e aí ele falou assim, gente, aí me chamou, colocou na frente de todo mundo, falou, olha aqui, muito bom esse recruta, e ó, o padrão para cortar o cabelo é igual o dele. Rapaz, esse pessoal queria me matar, Fernando. Eles queriam me matar. Falei, nossa, agora deu problema. Com a pituquinha e tudo. Com a pituquinha e tudo. E aí começaram os treinamentos e um belo dia a gente vai para a piscina. A piscina lá era muito funda. Nossa, ela tinha um acesso e depois tinha uma rampante assim e a parte funda toda. E aí o instrutor falou assim, o pessoal que não sabe nadar na parte funda, na lateral ali. E o pessoal que acha que sabe nadar na parte rasa. Porque para ele ninguém sabia nada. Tinha o que não sabia mesmo e o que achava que sabia, né? Ele era um mestre, né? Foram os meus mestres, né? Na instituição. E aí, no meio da piscina, tinha os caras do salvamento, os caras fera, para afogar a gente. Eles estavam lá para afogar a gente. Os que não sabem nadar vão morrer hoje. O batismo. Foi o batismo. E aí eu falei, nossa, porque eu já tinha tido 3 episódios de afogamento na minha infância. Meu Deus, e ainda você foi parar para ser bombeiro, que E eu era muito traumatizado, eu afogava debaixo do chuveiro, Fernando. preparo mesmo, porque Deus te curou de tudo, né? De Foi, todos os traumas. foi. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu tinha um pulmão legal, falei, olha, eu vou pular, eu vou saltar aqui, vou por baixo desses caras. Na hora que eu sair lá, eu já pulo igual uma molinha para fora da piscina e salvo, que senão eu vou morrer. Esses caras vão me matar. Na hora que eu pulei lá do outro lado, o instrutor, ele falou assim, menino, mas que agilidade é essa? Falei que eu tenho trauma de afogamento, eu não consigo. Ele falou, olha, você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender porque senão você não vai formar bombeiro. Eu falei, nossa, tá posta a situação. E aí eu tô lá pelejando na parte rasa no dia dos treinamentos, a posição de lateralização, braço. Aí vi um coleguinha, apertava minha cabeça, eu afundava, meu amigo, era um canudo d'água, eu falei, morri, no raso. Então, assim, os amigos da zoeira, eles não te ajudam, não. Não. Eles não te ajudam. Aí comecei a treinar a parte fora do horário, e aí comecei a aperfeiçoar, e o curso vai avançando. E aí chegou um momento que o instrutor falou assim, recruta, eu tô sabendo que você tá comendo pelas beiradas aí, né? Eu falei, não, senhor, tô aqui na humildade aqui, tentando aprender, o senhor falou que... É, gente... E aí ele virou e falou assim, olha, vai lá. Aí aconteceu a apresentação toda e falou assim, ó, vou te escalar para poder fazer a parte de salvamento aquático na sua formatura. Ali eu vi a grandeza do que é você investir e se dedicar a uma causa. Ali eu vi o resultado.
E aconteceu o dia da formatura, vai a família toda, tios, tias, primos, primas, não é? A família toda vai. É, na hora que a minha família viu, e aí eles anunciam no sistema de som, né? Agora o soldado aluno Américo vai proceder à oficina de salvamento aquático, que a minha mãe olhou eu na raia para saltar e falou: "Ah, meu Deus, vai morrer, vai morrer, vai morrer, não vai dar certo. Ah, gente, avisa lá pro pessoal, Afogar no chuveiro. vai afogar, vai morrer, vai ser uma vergonha. Meu filho que eu trouxe até aqui vai morrer na minha frente afogado." E aí eu saltei, fui lá no nado perfeito, trouxe a vítima. Aquele ali foi um dos dias que eu mais cresci na minha vida. Dia da sua vocação. Foi. O dia de descobrir a vocação. Foi o dia de descobrir a vocação. E dali para frente, eu fui só crescendo. Foi um crescimento absurdo. E a gente começou a ousar. Então, assim, era uma atitude tão ativa, tão legítima, que a gente começou a avançar e buscar coisas que não estavam dentro do nosso campo de possibilidades, não é? E nessa época nós tivemos a possibilidade do sistema resgate, porque ainda era muito precário, a gente socorria numa maca, parece com essas macas de campo de futebol. Hoje não, hoje é uma maca rígida, é um estojo rígido, mas na época era uma maca de lona. De lona, com duas varetas, né? Isso. Tipo assim, que você abria Isso. botava a vítima ali. Ok. E a gente carregava numa caravana, na traseira da caravana, parece uma funerária, né? Meu Deus, que é isso? Que decadência. E aí o sistema resgate, bacana, com viatura, com equipamento, a gente teve treinamento todo. Nossa, que coisa linda! Que coisa linda! A gente tinha essa disposição plena para poder empreender mesmo, né, o aperfeiçoamento da nossa dinâmica, da nossa atividade, e sempre em treinamento, em aperfeiçoamento, e atendimento de ocorrência, e aquela coisa fantástica, cara, como que a gente decolou nessa E época. participar dessa construção é muito legal, né? Foi Você vê muito aí, bonito. o verdadeiro salva-vidas mesmo, né? Você fez um intraempreendedorismo, vamos falar assim, né? Trazer um negócio novo também, Nossa, participar do resgate e é, tudo. E eu creio que você deve ter visto muita coisa nessas estradas da vida aí, né, Américo? Assim, de 040 aqui de Minas, prestando resgate aí para todo lado. A gente conversa muito disso. O tão quanto é nobre a profissão do bombeiro, porque literalmente salva vidas. uhum, E um bombeiro cristão faz muita diferença, né? faz. A época não tinha essa 040 duplicada. Tinha ali a pontezinha ali da Mutuca, que não é essa que está hoje. Sim. Você tinha que descer ali, e ali era saída para Rio de Janeiro, então ônibus, caminhão, nossa, a 381, eram Itabirito, essas estradas aqui, essas MGs, era muito acidente, era muita colisão, a estrutura de veículos não tinha essa segurança que tem hoje, essa estabilidade, né? Então foram muitos e muitos acidentes, foram muitas tragédias e foram também muito bem-sucedimento, né? Muito parto emergencial bem-sucedido. Nossa, foi bonito demais e a gente pôde participar ativamente da felicidade de muitas pessoas, né? Teve uma situação que ficou muito marcado, porque a gente foi atender um parto emergencial numa casa. E era uma família que tinha investido naquela menininha. Eu nunca mais eu esqueço o nome dela, Amanda. Eles me falaram, porque eu quis saber como que essa menina vai chamar. Mas enfim, a gente chegou lá, tinha esse investimento dessa gestação e
E não dava mais para poder chegar no hospital. E era arriscado também a gente fazer o deslocamento, não é? E quando eu olhei, já estava coroando. Falei, ó, vai ser aqui mesmo. Vai ser aqui mesmo. E aí, o pai nervoso ali ao lado, a mãe, né, o pessoal muito esclarecido, sabendo de todas as possibilidades e tal. E eu falei, vai ser aqui mesmo, mamãe. A gente já tem um kit de parto, que é tudo assim, muito. É um procedimento limpo, né? Então você já tem ali todo aquele campo, aquele espaço, o clamp, tem tudo direitinho. E aí essa menininha começou a sair. Do que ela começou a vir, que você só auxilia, né? Você só ampara. Só sustenta. Porque a mãe, ela é perfeita, né? Uma mãe linda. E aí ela chegou, o rostinho, aquela carinha bonitinha, falou, meu Deus, olha aí, mais um anjinho para nós. E aí ela parou de uma vez, interrompeu bruscamente o peristaltismo, o movimento, e ela já entrou numa cianose e já ficou muito cianótica. Mas muito rápido, muito rápido. Eu falei, meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui? Eu afastei um pouquinho com o dedo, quando eu olho, circular de cordão. Cordão no pescoço. Circular. Ela estava com circular de cordão. E a gente estava com a guarnição, tinha uma bombeira muito amiga, irmã de um grande amigo. E aí ela falou assim, nossa, meu Deus, o que nós vamos fazer? Quando a mãe já supitou. Aí eu alcei o cordão, só que você não sabe para que lado que você vai tirar. Você não sabe. Porque você não está tendo visibilidade e você não sabe para qual lado que você vai desfazer a alça. E aí eu coloquei o dedo e falei, ô Deus, diga-me. Fala, o que eu tenho que fazer? E aí eu girei no sentido horário. Na hora que eu girei, ela acabou de sair. Uau. Só que ela saiu em parada respiratória. Ela não respirava. E aí eu falei, bom, isso aí eu sei fazer. Aí coloquei ela, decúbito ventral na minha mão e comecei a fazer massagem circular na escápula, nas costinhas, né? Aí eu senti uma movimentação, quando eu virei, ela já estava rosadinha e começou a chorar. Uau. Ah, Fernando de Deus, eu envolvi no papel alumínio, né, que a gente tem a mantinha para manter a temperatura térmica. E a mãe, eu falei, mamãe, calma, que tá tudo tranquilo. A placenta vai sair com calma no caminho, mas nós vamos pro hospital. Aí ela era conveniada, Ipseng, Previdência, né? Nós fomos lá para Alameda Ezequiel Dias. E chegamos lá, a gente já tinha essa experiência toda, né, do APGAR, que é uma escala de coma de Glasgow para bebê, então eu já tinha aferido tudo e tal. Cheguei já conversando com os médicos e tal. E ela foi para o CTI para ter todo acompanhamento. E graças a Deus ela não teve perda. Ela não teve perda. E foi muito legal. Meu Deus. Uma vida aí. Quantos anos que ela deve estar agora? Curiosidade. Hoje ela deve estar aí com 25 anos. Olha só pra você ver. Uns 25 anos. Quem sabe a Amanda não assiste, né? Nossa! Deus é um Deus criativo. Nós não podemos esquecer disso. Exato. Né? E teve uma outra situação também que foi no dia 25 dezembro. 25 de dezembro. Esse dia me marcou muito. Porque entrou o chamado para nós na serra de um afogamento de uma criança. A babá descuidou
Um bebezinho de 1 ano e pouquinho, caminhou no quintal e caiu na piscina e afogou. Meu Deus. Foi. E aí a gente foi para lá. Quando eu cheguei lá, nossa, eu era muito intenso. Eu já cheguei, o pessoal já sinalizando para a gente, eu já entrei na casa e fui pro quintal. Quando eu chego no quintal, o bebezinho lá, falei, meu Deus, aí já pulei na água, tirei, e massagem, 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 e insuflação, massagem, e o pessoal naquela loucura, eu catei esse neném para mim e fomos pro João 23, parado. Aí fomos pro João. O pessoal da nossa central já avisa, o pessoal lá já estava esperando, pô, dia 25. E eu falei, meu Deus, não é possível. Um dia que a gente tem uma simbologia, né? Sim. Falei, nossa, Um é dia de isso mesmo. felicidade. É. Um dia de felicidade. Falei, é isso mesmo que está preparado para hoje? Meu Deus, não estou acreditando. E aí, o pessoal investiu e pá, e todo mundo em cima. Daí a pouco a gente começou a perceber que a linha estava mantendo com maior estabilidade. E aí eu já vi que deu uma quebrada naquela tensão. As pediatras da emergência, tudo fera, pessoal muito amigo, que a gente vivia ali, né, Sim. aquela atmosfera. Aí eu já vi alguém olhar para mim lá, tipo assim, amigo, você fez alguma coisa fantástica que trouxe um restabelecimento a esse neném. E aí, esse neném foi para o CTI e o negócio supitou, porque eu fui atender outras demandas e daí a pouco o pessoal da assessoria de imprensa me contatando, falou, amigo, você vai vir pro quartel agora que o pessoal tá todo mundo aqui querendo te entrevistar, aquela coisa. Eu falei, não, vou não. Vou não, porque só eu que sei o que foi que aconteceu. E nesse dia lá, pro final da noite, 1 hora da manhã, eu passei lá no CTI. Aí que eu pude dar um abraço no pai, na mãe, e houve essa reestruturação, esse restabelecimento. Uma coisa muito linda. Então eu tive a oportunidade de viver a intensidade da vida, da agrura, do sofrimento, da tragédia, não é? O que me pesa e que me leva a uma reflexão é assim, o cara tá lá preso à ferragem, a síndrome de compartimentação, grande mal de Charcot, e aí você sabe que não vai para lugar nenhum. Porque ali, na hora que você aliviar um pouquinho, desce tudo e Entra em colapso. a gente sabe como é que funciona. Por mais que você tenha uma calça pneumática, porque a gente tinha todo esse recurso, mas era. E aí você vai no cara e fala assim: aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você tem família? Não, não, eu tô. Fala, irmão, aqui, deixa eu te falar. Você tem família? Tem alguém esperando por você? Não. Ai, mentira. Eu falei: escuta, você é casado? Você tem filho? Tem filho. 2 filhos. A foto aqui. E mulher? Não, tal. Falei, que tem alguma coisa que você quer que eu fale com eles? Falei, hã? Aí na hora que o cara cai na real, ele fala, não, meu irmão, o que que foi? Fala com meu irmão para me perdoar. Uau. Você vive uma vida toda e na hora do prenúncio você não tem nada de bom para falar, mas você tem que pedir perdão. Falei, você é um servinho de Deus? Desviado. Falei, vamos reconciliar? Dá a mão. Vamos reconciliar? Vamos? Ora comigo? E aí Deus faz um algo e faz uma restauração e ele move.
Então, assim, isso ronda meu pensamento. Nesses últimos tempos, né? Eu fui para a reserva, né? Eles falam reserva. Eu até montei um grupo dos bombeiros veteranos, chamava-se Reserva dos Heróis. E coloquei um slogan de um bombeirinho mais velhinho, derrubado, a mangueirinha murcha, já não tinha aquela pressão toda para combater o incêndio, a chama sempre ardente, mas foi. E resenha e tal, mas muita pornografia, muita zoeira. Eu falei que eu vou sair desse grupo. Eu falei, como assim? Você monta fala que vai levar a gente para fazer um cruzeiro. Eu falei, não vou fazer cruzeiro, nem Atlético, nem Valério Doce, nem América. Vocês ficam aí com esse grupo doido seu. Mas enfim, né? É o saudosismo, mas tipo, o que vai ficar é exatamente isso. É a convicção da gente ter feito o tudo que você poderia ter feito e você não fez. É. Eu encenava uma peça teatral quando a gente era bem jovem na igreja batista, que era Mãos Vazias. Então, estava todo mundo vivendo, casando, dando-se em casamento, num parque, pá, e de repente Jesus aparecia. Tinha hora que a gente não acertava muito a mão, eu falo que é verdade. Tinha hora que a gente arrumava uns irmãos que era feio. E ele, quando aparecia, os meninos que estavam assistindo o intercâmbio, cara, os meninos pelavam de medo, cara, não, realmente o Satanás está entre nós. Então a gente começou a fazer um filtro para escolher quem são os parabéns. Mas assim, é essa coisa do repentino. A gente não sabe nunca, né, a hora que o Senhor vai nos chamar e a gente tem que estar atento para estarmos com a nossa vida completamente entregue e consagrada. Eu estava conversando agora recente com uma irmã, uma mulher de Deus, muito consagrada, e ela compartilhou comigo um sonho, uma visão que ela teve, que era o dia da chegada mesmo de Cristo para buscar a igreja. E as pessoas estavam todas caminhando por um vale lindo que ela conta, né? Que é o vale lindo. E ela estava no meio desse pessoal. E todo mundo feliz e aquela coisa. Mas chegava num certo ponto que tinha um pessoal que destacava e ia mais para um lado assim. Mas ela não estava no meio desse pessoal menor, esse grupo menor. Ela estava no meio de um grupo grandão. E ela falou: "Uai, mas peraí, pelas minhas contas, é aquele pessoal ali que vai para a glória e eu não estou lá." Aí o Senhor falou com ela, falou, olha para suas vestes. Ela falou, mas está tudo branco. Ele falou, olha direito. Então ela percebeu ali que tinham pequenos salpicados. Ou seja, ela não estava com a veste tão branca. E aí eu fiquei preocupado, falei, nossa, se essa dona não vai entrar, eu não sei como é que eu que vou fazer. Foi exatamente isso. Então, eu tive agora, nesses últimos 18 meses, uma experiência muito profunda com Deus, muito profunda, muito profunda. Onde que eu descobri, Fernando, que eu não sabia de nada. Mais uma vez, né? Mais uma vez, Fernando, você descobre assim, fala, cara, você não sabe de nada. Você não sabe de absolutamente nada. Vai começar de oração, né? Porque, tipo, eu não orava. Eu não orava, Fernando. Era mal, mal uma passadinha, aquela oração, Senhor, obrigado, pá. Meu Deus, o que que era aquilo? E eu venho gerando essa restauração, que no começo foi uma construção, que hoje já está um formato mais bacana, mas que ainda tem que melhorar muito, muito, porque a gente não pode ficar no raso. A gente não vai ficar no raso, Fernando.
beber leitinho, Não, Fernando. tranquilinho. Não, não, Fernando. Isso não é vida, não. Nós vamos para as águas profundas, purificadoras. Imersão absoluta, completa, para que o Senhor nos arrebate em poder e glória e verdadeiramente a gente possa ouvir a voz do nosso Deus, que é o que eu tenho vivido nesse tempo e de uma comunhão tão, tão poderosa, porque é um caminho de duas mãos. Você ora, o Senhor te responde, o Espírito Santo da verdade, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vem e fala ao seu coração. E você percebe, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento. E aí as coisas começam a se formar, a serem construídas. Fluir do trono do céu, É, né? Eu tenho essa questão de oração, né? Jesus orava. A gente nos ensinou tanto, né? Que ele orava para o Pai, né? E esse para mim foi um entendimento muito legal, porque não venho do lar cristão, e a gente reconhecer que assim, ué, mas Jesus não é Deus na Terra? Então para que ele precisava de orar? quer Né? dar uma simplificada, né, no processo. E realmente a Bíblia fala que a gente não tem conhecimento de oração, vamos dizer assim, né? Mas hoje eu reconheço que oração é conversar com Deus mesmo, é ter essa comunhão, ter É uma essa relação. liberdade, o relacionamento, né, a proximidade. E eu tenho uma imagem assim na minha cabeça, esses dias eu até fiz essa imagem usando uma inteligência artificial, assim. Eu enxergo Jesus sentado numa mesa, assim. A gente tá aqui, Uhum, ele não sentado na mesa, obviamente, né, mas eu imagino Jesus assim, sentado numa cadeira, na frente dele uma mesa, e depois dessa mesa uma outra poltrona, igual nós estamos aqui uhum. agora. E ele está ali o tempo inteiro, esperando a nossa companhia. Ele está lá o tempo todo, É, né? E a oração ela não tem horário marcado. Se a gente estiver triste, a gente ora. Se a é. gente estiver feliz, a gente ora. Se a Uhum. gente estiver com fome, a gente ora. Se a gente estiver saciado, a gente ora. Sim, Se a gente estiver preocupado, a gente ora. Se a gente estiver com a também. cabeça livre, a gente ora. Se a gente estiver tomando banho, a gente ora. Se a gente estiver escutando louvor, a gente Uhum. ora. Se a gente estiver no meio da guerra, a gente ora. Se a gente estiver no Jornada Cast, a gente ora. Ora, Por quê? Porque Ele está disponível o tempo todo para nós, né? E é isso, assim, o poder confia, aquele que confiar com fé uhum. move montanhas, né? Verdade. A palavra diz, essa montanha sai daqui e vai para lá. E Então, passará. né? Eu fico pensando, assim, os apóstolos, os discípulos, né, estão ali numa integração plena com o Senhor. O Deus Cristo, o homem Deus que esteve entre nós. E eles não. E Cristo está ali à disposição, eles podem estar arguindo, pode estar pedindo, pode estar entrando num nível de ideia que fosse uma coisa assim, que transcendesse, que fosse. Sabe o que esses caras estavam querendo, Fernando? Ensina-nos a orar. Eles queriam só aprender a orar. Hoje, eu fico pensando onde que eu vivi, que eu não entendia a importância do que é o teor da oração. Eu não entendia. Eu não consigo, assim, gente, onde que eu estava com a cabeça? E eu não vou te mentir, não, que eu tinha um relacionamento com Deus, mas era raso. Era uma coisa muito rasa. Já era muito legal, mas raso. Não tem firmeza. E sobre uma plataforma, um alicerce que é raso,
Você não pode edificar muitos andares. Você não consegue fazer uma edificação robusta, proeminente. Não consegue, não é? Então, assim, a gente acaba vivendo essa vida toda para poder entender que a síntese da vida, ela se resume a muito poucas coisas. Muito poucas coisas. E o que eu tenho buscado fazer é exatamente me integrar com essas poucas coisas. Eu tinha um rompante de possuir, de ter, e eu abri mão de todas essas perspectivas erradas. É, porque não é isso que vai trazer o preenchimento pleno do meu espírito. Não é. Eu, como Pedro, já cortei muita orelha, muita orelha. Mas tem um detalhe pequeno. Você acha que o Pedro realmente era um cirurgião plástico de cortar a orelha? Cara, ele queria cortar o pescoço do soldado Malcolm. Era muito mais do que a gente pensa. A gente romantiza. Pedro queria cortar a orelha. Não, não era a orelha. Ele deu para poder cortar, foi a cabeça, meu amigo. E eu fui essa pessoa que dei muito para poder cortar a cabeça. Porque não tem romantismo no pecado, no delito da transgressão que nos afasta e nos separa absurdamente de Deus. É um paradoxo, sabe? Eu penso isso, a vida é um paradoxo de, 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 de erros que eu não vou dizer que são irreparáveis, mas que de alguma forma nos impede de acessar o Santo dos Santos. É, você vai chegar mais ou menos ali no átrio, mas entrar para o santo e depois, né, o véu abrir e você entrar, aí é mais complicado. Então eu estou vivendo assim de uma maneira que eu estou muito conectado em tudo isso. Eu estou buscando a aproximação plena do meu Deus amado, do meu papaizinho lindo, do meu amigo Espírito Santo. Eu estou vivendo essa intensidade de tudo isso e me despojando, né? Deixo as coisas que para trás ficam e sigo para o alvo que é Cristo. É o que me importa hoje. É o que me é o que mexe comigo, né? Eu fui herói das minhas filhas, mas muito herói mesmo. Segunda-feira eu estava batendo um papo com a minha filha, a gente estava fazendo uma videochamada e ela falou assim: Papai, seja esse herói para pequena. Muita coisa o senhor fez que não foi legal, mas o senhor vai ser sempre meu herói. Eu sei que o senhor lutou com as armas que o senhor tinha. E o espírito, a intenção do senhor foram as melhores. A gente não alcançou a plenitude das buscas, mas foi. E eu lembro muito forte, né? Que elas viviam a intensidade de descer de rapel comigo, e paredão de escalada, voar de parapente. Elas viviam esse universo, né? Eu as levava para o plantão comigo do bombeiro, então na hora que eu estava atendendo alguma coisa, elas estavam na piscina nadando, e então elas viveram muito isso. E eu achei interessante uma vez que teve o dia lá que era o dia de desenhar os heróis, os super-heróis. E aí a professora falou assim, mas que super-herói que é esse aqui? Ela falou assim, porque viu um homenzinho com uma roupinha, com um capzinho, uma coisa. Eu falei, não, esse aqui é meu pai. Ele é o meu super-herói. Uau.
ele é bombeiro. E elas viam, né? A hora do almoço tinha reportagem no TV, aí os amigos, o Américo vai dar entrevista, aquela coisa. Então elas viveram essa atmosfera de um pai que vivia em prol de, mesmo com o sacrifício da própria vida, né? Exerceu o lema sagrado e forte, que é de vidas e bens alheios salvar, que foi a maior intensidade da minha vida. E nós conseguimos fechar esse ciclo a trancos e barrancos, mesmo não sendo tão próximo com Deus e no ímpeto, né, da nossa carne, do nosso rompante, mas eu posso dizer para elas, e elas sabem, que hoje realmente o meu pai está começando a verdadeiramente ser um herói, Uau! porque eu estou matando essa carne assanhada, safada que ela é. E eu esmurro essa carne todos os dias e jogo ela lá nos pés da cruz do Calvário, para que as gotas do sangue do meu Cristo caia sobre ela e purifique, transforme e traga redenção, para que eu possa contemplar o prenúncio do céu ainda nessa terra, porque às vezes as pessoas querem tanto ir para o céu, mas nem sabem do que se trata, né? E é isso que eu busco cada dia acontecer nas nossas vidas em nome de Jesus, entendeu? Amém, meu irmão. Que maravilhoso escutar isso, escutar a sua história, escutar parte da sua história. Quando eu falo parte é porque nós somos um pequeno pontinho na eternidade e a marca que a gente deixa, que é o legado, é o tão quanto a gente permanece aqui todos os dias, firmando isso daí com a ajuda do nosso Pai mesmo, né, do nosso Espírito Santo, tanto tão amigo, como você comentou, os próprios apóstolos ali. Esses dias eu estava assistindo The Chosen, e o episódio da Santa Ceia, e é maravilhoso, né? Enfim, mas um dos apóstolos, assim, bem emocionado, ele, enquanto Jesus tá falando, Uhum. quem vem a mim, enfim, né? E ele, emocionado, ele vira para Jesus e fala, mas então nos mostre Deus. E aí ele completa, né, que eis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aqueles que conviveram com ele ali perguntaram, Uhum. aprenderam a orar, e tá tudo bem quando a gente ainda não está totalmente conectado a ponto de falar assim, poxa, mas eu tenho um relacionamento com Deus, mas não vejo Deus. É, realmente. Mas aproveita que tem um Espírito Santo aí, É, de melhor amigo, te abraçando, 24 horas por dia, e altamente abraça, disponível, e abraça. sentado na ponta da mesa, te cedendo uma cadeira vazia e falando, vem meu filho, converse comigo 24 horas por dia, porque eis que estou aqui. É, Meu irmão, obrigado pela sua presença. eu que A agradeço, Fernando. gente usa uma frase, né, que deserto não é lugar de dor, Não é lugar deserto de morte, né? é lugar de morte, não é De lugar de dor. vida. É um lugar de milagres, é Uhum. um lugar de vida, Sim. de restauração, né? E tenho certeza aí que tem histórias maravilhosas por trás. Guardem esse nome, Olívia. Guardem. Guardem esse nome, Guardem Olívia. muito esse nome. É, Guardem Olívia, é, porque tenho certeza que é um anjinho que está aqui nessa terra, que vai verdade, deixar verdade. muitos ensinamentos, né? Muitos ensinamentos. Meu querido, deixa um recado final. Obrigado novamente, mas vou dizer que as câmeras são suas. Deixa um recado final aí pra gente. É, Fernando, eu, eu posso dizer assim que o aperfeiçoamento de Deus nas nossas vidas, ele vai acontecer, mas a partir do momento que eu me disponha a realmente imergir nesse processo. É, quando você
decide pela imersão nesse processo, então o Senhor encontra um ambiente, um campo favorável para que Ele possa te dar muitas sementes. E assim você, sem olhar para trás, você alçar aí uma jornada que seja não uma história, mas um testemunho de vida que perdure. Eu digo que nós estamos, de alguma forma, escrevendo páginas santas quando nós nos dispomos a verdadeiramente virar e direcionar todo o nosso esforço, toda a nossa vida para o Senhor. Eu creio assim que num tempo que, pela minha idade, eu seria um pastor que em tese estaria sendo jubilado, é a época que o Senhor está me aperfeiçoando para começar uma carreira. Uau! Então eu sou um recruta hoje. Hoje eu sou um recruta na vida, na minha existência nessa terra, que estou começando a trilhar um novo caminho, sendo direcionado pelo meu mestre, que é Cristo, que em outra época era personagem dos meus heróis que me antecederam, que foram os meus preceptores, mas hoje eu estou começando uma nova carreira com Deus. E como Moisés, né, que ficou ali 40 anos no deserto, e ele foi, assim, de uma maneira muito absurda, trabalhado. E hoje eu percebo que eu não consegui alçar os voos que eu tinha que alçar. Por quê? Porque o inimigo queria me reprovar exatamente naquilo que eu seria um estrago no inferno. Só que hoje o Senhor tem me dado discernimento e tem me dado as ferramentas certas para eu caminhar de maneira que eu não tenha perdido, mas eu tenha me aperfeiçoado para que hoje verdadeiramente eu esteja diante do Senhor, apto para uma boa obra. Amém, meu irmão, amém. Tenho certeza disso. E nosso legado, nosso objetivo, nosso propósito é ser reconhecido no céu e ser temido no inferno. Amém. É isso que a gente precisa de caminhar todos os dias, e firmes e fortes, e todo dia que a gente ter a gratidão de encerrar um dia, como a gente está encerrando daqui a algumas horas, são 9h44, aqui agora, a gente gravando à noite, mas que a gente vai deitar, vai descansar, gratos, e que amanhã, novamente, a gente ajoelhe aos pés da cruz, a gente negue-se a si mesmo, a gente pega a nossa cruz e carregue e peça misericórdia, porque a graça é verdadeiramente imerecida. Amém. Tão bonito a gente ver isso aqui, porque uma pessoa que viveu tanto, a gente conversa muito, e você me ensina muito, eu aprendo muito, A recíproca é verdadeira. e tenho certeza que coisas grandes virão pela frente, Amém. né? Amém. Que outros amigos seus de bombeiros agora estejam convidados a sentar junto com você Vamos aqui e convidar esses caras. conversar sobre esse momento tão bonito que é de salvar vidas. Amém. Bom, meu querido, obrigado. Moçada, para quem estiver assistindo, muitíssimo obrigado, você que chegou até aqui. Siga, compartilhe, curta esse episódio, porque nós temos certeza que se uma pessoa for alcançada, para a gente já é de grande valia. Eu vou aproveitar e vou dar 2 recados aqui rapidamente. Bom, você que assiste aqui o Jornada Cast e quer nos apoiar, esse é um projeto realmente que nós fazemos de todo o coração, nós queremos expandir isso daqui. Nós vamos deixar para você aí um QR Code, que é o Apoie-se do Jornada Cast. Bom, aquilo que falar o seu coração, fique à vontade. Esse projeto aqui, independentemente das ajudas externas, ele vai continuar. Mas aqueles que querem participar da obra também, para poder a gente alcançar cada vez mais qualidade aqui, sejam muito bem-vindos.
E um outro recado rapidamente para quem estiver assistindo. Bem, galera, vem aí a Conferência Ser 2025, no dia 15 de novembro de 2025. Daqui a exatamente 100 dias que eu estou gravando aqui agora, a Conferência Ser vai acontecer. E vamos deixar também aqui, visita lá o site por.life, vai estar aparecendo para vocês aí agora. E acessem o Instagram também, que é ser.por.life, para vocês poderem acompanhar as novidades por lá. É um evento muito bacana, onde nós vamos fazer a segunda edição e tenho certeza que a gente vai juntar grandes histórias lá também, movendo fé e trabalho. Bom, é isso. Valeu, até a próxima. Fui.